Olá pessoal, sejam bem-vindos ao AI Cast. O AI, você sabe, é de Arthur Igreja e também falamos sobre inteligência artificial, mas vários outros assuntos. E hoje eu confesso que eu estou numa posição aqui quase desconfortável, trocando de papéis aqui com uma pessoa extremamente querida que eu admiro profundamente há muitos anos. Estou falando da Cristiane Pelágio. Cris, obrigado de coração por estar aqui. Eu que tenho que agradecer muito e agradecer também a vocês que estão aqui acompanhando a gente. Arthur, uma honra trocar de lugar com você. Você está desconfortável também, porque acho que eu já fiz mais de 50 entrevistas com você. Seguramente. Pois é, talvez mais do que isso. Agora trocamos de lugar, vamos ver. Não, se você sai bem, eu também. É, com certeza. Do jeito oposto, a gente sabe que a gente sai muito bem. É, exato. E tem uma coisa que eu preciso contar aqui no começo, porque até hoje é estranho, né? Estranho no bom sentido, porque eu contei isso para a Cris na primeira vez que nós fizemos a entrevista ao vivo. Eu acompanho a Cris há quanto tempo, assim como vocês, né? E eu sempre assistia ela no final da noite, quando eu chegava da faculdade, né? Então eu sempre falava, a primeira vez que nós nos encontramos, eu falei, caramba, Cris, chega a ser estranho te encontrar, assim como nós temos, né, com pessoas que admiramos, né? Finalmente encontrar a pessoa. Então, eu admiro há muitos e muitos anos. Então, a pessoa existe, não é um holograma, exatamente. Não é um avatar. Exatamente. Eu Posso existo. garantir. Eu existo. Bom, vamos lá. Tem tantos vieses aqui, lados, para começarmos, mas a primeira, como eu estava comentando há pouco, isso aqui não é uma conversa daquelas de retrospectiva, de forma alguma, né? Mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Como é que a comunicação, como é que o jornalismo, como é que tudo isso surge e se torna a sua vida? Vamos lá, eu costumo brincar que eu sou jornalista desde criancinha. Ninguém na minha família é. Uma família toda de economista, todo mundo trabalha em mercado financeiro. E eu, desde muito cedo, eu apontava para a televisão e falava, eu quero trabalhar ali. E aí, a minha família toda, meu pai, minha mãe, o quê? Você quer ser atriz? Não! Eu ficava querendo ver, gente, isso Nova. O Jornal Nacional, era na época Cid Moreira e Sérgio Chapelain. Não, eu quero fazer o que eles fazem. Não, como assim? Sim, eu quero ser apresentadora de jornal. Eu sempre gostei muito de escrever, então isso é algo que está em mim desde sempre. Sempre fui boa aluna em português, não era tão boa em matemática, mas sempre fui boa aluna em português. Sempre fui oradora da turma. Quem vai ser? Opa, as pessoas fogem, eu era a primeira a levantar o braço que eu queria ir. Então, isso está em mim desde que eu me entendo por gente. E sempre televisão. E eu fui focando nisso, traçando toda a minha estratégia para estar lá. Fiz faculdade de jornalismo na PUC do Rio e, ao mesmo tempo, concomitantemente, no final da minha faculdade, eu fiz um curso, a Alice Maria, que para mim é a mulher que mais entende televisão no planeta. Ela tinha uma produtora independente que fazia cursos para jornalistas. Então, tinha assim, um curso que você simulava uma redação, passava por todas as áreas, apuração, reportagem, apresentação. Primeiro eu fiz esse curso. E eu falei, só se confirmava que eu queria estar em televisão. E aí depois eu fiz um curso só de apresentação mesmo. Uhum. Mas eu costumo dizer, como eu comecei na Globo News, a Globo News, eu me sinto uma das mães da Globo News. Assim como eu sinto uma das mães do Times Brasil CNBC, porque eu consegui, na mesma vida, estar na estreia de 2 televisões no Brasil. É maravilhoso. E eu entrei na Globo antes da Globo News entrar no ar. Globo News é 15 de outubro de 1996. O meu crachá na TV Globo era 9 de setembro de 1996. Então, eu estava lá desde o comecinho. E eu costumava dizer que a gente fazia na Globo News reportagem na bancada. Porque era assim, eu me lembro que a primeira grande reportagem foi quando caiu o Fokker 100 da TAM. Bota ao vivo e se vira. Né? E isso é algo que é importante, até para improvisar, a gente tem um ensaio assim, entre aspas. Sabe aquela coisa mesmo, meio preencha as lacunas? Uhum. Eu já sei, eu vou começar e vou falar. Nós estamos juntos aqui nessa cobertura, eu vou trazendo as informações para você ao vivo. É claro que em alguns momentos eu posso trazer informações que não estejam confirmadas, eu vou avisar quando for confirmado oficialmente ou não, e caso eu traga alguma informação que depois a gente confirme que ela não estava correta, eu vou trazer a correção, mas estamos juntos nessa cobertura. Uhum. Então é trazer o telespectador para você. A gente sempre fez muito isso. Eu comecei como repórter na TV Educativa. A TV Educativa é a TV Cultura do Rio, mas é do governo federal. Essa história é até curiosa.
eu era estagiária da TVE e a gente fazia, você ia adorar, um programa de música. Nossa. E a gente fazia um programa de música, na época que tinha free jazz Sim, no Rio de Janeiro. Sim. E aí começaram a vir muitos artistas pra cá e na época não tinha nenhum repórter que falasse inglês bem. E aí eles falaram, qual é a estagiária aqui que fala inglês bem? Vamos lá gravar. Eu comecei a fazer matéria em outra língua que eu digo entrevistando em outra língua. E claro que na hora que botava no ar era em português, mas entrevistando em outra língua. Já tinha essa dificuldade a mais. Mas eu sempre gostei de apresentação. E quando eu consegui conciliar a apresentação com reportagem, foi o melhor dos mundos. Na minha opinião, eu consegui fazer muito isso na Globo News. A gente ia muito pra rua também na Globo News, tanto que eu fiquei Globo News 26 anos. Depois fiquei 11 no Jornal da Globo. E quando eu... É pra eu ficar falando assim, de eterno? Por favor. Você vai me interromper, por né? Favor. Assim, é a coisa que eu mais faço na vida é falar, né? No ar e fora dele. Somos dois, né? Então vamos lá, mas você me interrompe pra fazer as perguntas que você quiser. E aí, as pessoas me perguntam muito, por que você pediu demissão da Globo depois de 26 anos? Eu pedi demissão da Globo depois de 26 anos, aí tem tudo a ver com algo que você faz brilhantemente. Eu já gostava muito de inovação, de tecnologia. Eu não sou uma especialista, longe disso. Isso mas é mentira. É verdade. Mas eu sou uma estudiosa. É um assunto que eu gosto muito. Mas eu queria mergulhar mais. Eu queria ir nos festivais de inovação de tecnologia, né? South by Southwest, o SXSW, Web Summit Lisboa, Web Summit Rio, South Summit, Rio Innovation Week, Rio to See, esses festivais todos. E eu não tinha tempo porque eu tinha que ficar na bancada de jornalismo diário, o que eu amava. Pedi demissão para isso. E também porque, aí tem uma outra história, eu tive um câncer no rim há mais ou menos 10 anos. Quando você tem um diagnóstico desse, é uma porrada, não tem jeito. Eu dei sorte, estava completamente encapsulado, o médico tirou 1/3 do meu rim direito, aí eu pensava assim, gente, está tudo bem. O Pelé viveu a vida inteira com um rim só e foi o maior de todos. Aliás, eu entrevistei o Pelé algumas vezes. Maravilhoso. Isso é surreal. É surreal, ele é surreal. E aí eu comecei a entrar numa jornada de autoconhecimento muito profunda. É fundamental. Você quer fazer uma transição de carreira, você quer mudar, mesmo dentro de onde você está, né? Empreendedorismo ou intraempreendedorismo, você tem que, de fato, saber quem você é. É o mais importante, é se conhecer. E a partir daquele momento eu comecei a repensar a minha vida. Eu estou há 26 anos aqui. Mas 26 anos fazendo a mesma coisa? Não. Eu costumo dizer que eu passei por 3 emissoras diferentes. No começo da Globo News no Rio, depois Jornal da Globo aqui em São Paulo, depois Globo News aqui em São Paulo. 3 redações completamente diferentes. Mas você começa a se perguntar. E aí eu estava num retiro em abril de 2022, quando eu vou pedir demissão. Porque, na minha cabeça, eu já tinha feito tudo o que eu queria fazer ali dentro e eu queria mergulhar nesse outro universo que estava me chamando. Queria estudar sobre aquilo, queria ir nos festivais, como é que é. Eu tinha alguns amigos que tinham... Hoje em dia eu tenho vários, mas na época eu tinha alguns amigos que tinham ido em vários festivais, eu ficava babando. Eu vi o que você fazia, eu ficava babando. Eu falava, gente, eu quero fazer isso, eu quero ir nesses lugares. Aí pedi demissão, foi muito amistoso dos dois lados. Quando eu pedi até o meu, então, diretor, o diretor da Globo News, foi curioso que ele olhou para mim assim, eu conhecia ele há 25 anos. Ele ficou com lágrimas nos olhos. Ele olhou e falou, eu podia imaginar qualquer coisa menos isso. Mas ele viu que eu estava muito certa. Ele falou, pela sua segurança, pela sua firmeza, eu estou vendo que não tem o que eu faça para você ficar. Eu falei, não, eu estou decidida. E aí eu passei 2 anos empreendendo. Só que você imagina, para uma pessoa que a vida inteira teve um salário, acontecesse o que acontecesse, o salário ia estar na sua conta e, evidentemente, eu ganhava bem. De repente, e aí? Claro que você tem que preparar o seu bolso. Sempre falo isso. Tem que preparar a sua cabeça, Sempre. mas tem que preparar o seu bolso. Sempre. Isso é algo fundamental para você tomar um passo desse, né? Ter uma atitude dessa. E eu amei empreender. Eu falava assim, eu não sou muito comercial, não vou conseguir vender. Meu marido, que é o melhor diretor comercial que eu conheço, ele falou assim, você acha que não é, mas você é. Eu falei, eu sou boa de networking quando eu gosto da pessoa. Eu gosto do Arthur, eu posso ficar 20 horas conversando com você. Nossa, eu não poderia concordar mais com isso. Mas se eu não gostar, não vai ter jeito. Mas ele pode trazer 1 milhão de palestras. Não gosto dessa pessoa. Não vou ficar lá conversando com ele, né?
Só que aí, depois de 2 anos, a CNBC veio para o Brasil, né? O grupo Times Brasil CNBC, e vieram conversar comigo. Eu amei o projeto. Eu amei. Eu falei, gente, eu vou conseguir juntar as duas coisas. É exatamente o que eu ia comentar. Porque negócios, que era o que eu estava fazendo durante 2 anos e eu me encantei, com o jornalismo de televisão, que, querendo ou não, mora no meu coração, não tem jeito, eu amo. Não, e nós conversamos nesse período, né, nesse intervalo ali dos 2 anos, né, gravamos juntos nesse período também. E agora dá para ver que você juntou o melhor de todos os mundos, né? Porque o que aconteceu nesses 2 momentos, né, como você descreveu muito bem, que você teve a oportunidade de estar no começo desses 2 marcos, né? E nos 2 casos a sua imagem se confunde com o canal, né? As pessoas associam assim com uma força. Eu posso falar isso pelas pessoas que eu conheço, que quando vêm as nossas entrevistas, eles falam assim, caramba, a Cris é o símbolo, né, desses canais, desses momentos, assim. Então você realmente marcou e continua marcando. Só que a minha percepção é que hoje... Que delícia ouvir isso. Não, isso é fato, isso é fato. Mas hoje você consegue ter melhor desses 2 mundos, né? Porque você está indo nesses eventos, né? Nos encontramos no SXSW, nos encontramos em alguns desses eventos. No Web Summit Rio, você também passa a se confundir também com os painéis, com as diversas apresentações que você faz. O que eu quero dizer, a tua atuação hoje no Times, no licenciado CNBC, você veio muito mais para esse lado, né? Eu digo dos negócios, da inovação, da tecnologia. Tá mais com essa cara, né, do que era no passado. Sem dúvida nenhuma. Na TV Globo, Globo News, era muito aquela coisa do jornalismo diário mesmo. Claro que a gente falava de economia, política, mas tinha muito o dia a dia também do que acontecia. Agora é um jornalismo de negócios, de business, que é algo que eu gosto muito. E aí, como você deve perceber, eu puxo tudo de tecnologia pro meu jornal. Aí, às vezes, os outros roubam você também, eu sei. Que eu vejo você na hora e falo, não, tem que ser para mim. mas é justo. Mas tudo que entra de tecnologia, de inovação, eu coloco no ar, porque eu adoro. E, pelo amor de Deus, o futuro não é futuro, o futuro está aqui. Sim, e o futuro está nisso. Então a gente tem que falar disso. A gente está falando disso, a gente está falando de negócio, a gente está falando de business, que é exatamente no que a gente se aprofunda. E claro que a gente tem que falar muito de economia também, porque economia é negócio, economia é business. Então, a sua percepção é corretíssima. E eu me sinto, Arthur, muito mais a Cris mesmo no que eu faço hoje do que no que eu fazia antes. Porque lá atrás, também no começo, era muito natural. Tudo foi evoluindo. Então, televisão era aquela coisa muito... Não abre muito o braço. Gente, eu sou descendente italiano. Como é que eu não vou abrir o braço? Eu falo com as mãos, né? Os gestos ajudam a gente no processo de comunicação. Sem dúvida. Eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos de comunicação. Eu quero te perguntar sobre isso também. Com certeza, falarei. Você é perfeito, não precisa de nada. Você é exemplo de bom comunicador, favor. sim, senhor. Bondade não sua. Não é. Eu jamais falo isso para alguém que não é. Imagina. Mas, Cris, porque é uma evolução natural, né? A grande novidade nos anos 90 era um canal de notícias, né? Porque com antes, certeza. O que acontece? Os canais abertos, eles sempre foram uma espécie de coletânea, né? Isso. Temas muito diversos, momentos diversos, apesar de você ter aquela demarcação. Aqui é o jornal, no período da manhã, no período da tarde e tudo mais. Então, a grande novidade da Globo News era um canal... Foi o primeiro canal de notícias 24 horas no ar no Brasil. Exato, só que dentro desse subsegmento notícias, muito amplo, né? E agora você está numa vertical de negócio. Mas isso é fácil de perceber, porque, por exemplo, te vendo, quando você está indo para esses eventos, ou quando você está falando desses assuntos... É uma coisa que dá para notar a milhões de quilômetros de distância o quanto que você vibra com isso, né? Então, o quanto que esses temas... Isso é algo que eu tinha muita curiosidade em te perguntar. O quanto que esses temas, na verdade, eles sempre te interessaram, né? Por isso que eu brinquei antes que é mentira que você não é expert em tecnologia. Não, porque não sou. Eu sou testemunha disso, e a Flávia está aqui, que nos conecta, né? A Flávia é minha assessora de imprensa há muitos e muitos anos. Eu cansei de mandar mensagem sempre falando o seguinte: a entrevista com a Cris é num outro patamar. Não num outro patamar, mas sem brincadeira nenhuma, porque o que acontece? A sua pergunta não é genérica. A sua abordagem sobre o tema não é genérico, porque visivelmente dá para ver que você tem interesse naquilo. Então, quando você perguntar o que está acontecendo na NVIDIA, mas não é aquela pergunta ampla, é uma pergunta muito mais direcionada. Como é que esses temas relacionados à tecnologia e inovação surgiram assim que você falou, isso aqui é legal?
Essa história é muito boa. Pouquíssimas vezes eu falei sobre isso. Quando eu tive o câncer, como eu falei para você, foi um câncer no rim. O câncer no rim, ele não tem um diagnóstico com 100% de precisão através apenas de exame laboratorial. Tá. Então, tinha que tirar mesmo, tá? E quando eu fui para a cirurgia, eu não tinha certeza se era um tumor maligno ou não, mas o primeiro médico que eu fui conversar, ele falou 100% de chance de ser maligno. Então, eu me lembro de eu falar para o meu marido, estamos trabalhando com câncer. Ele, não, mas que é isso? Eu falei, 70%, 70%. Né? E eu comecei a procurar, como jornalista, eu comecei a procurar que tipo de cirurgia que eu quero fazer. Aí eu comecei a pesquisar. E eu descobri que esse tipo de cirurgia na Johns Hopkins, eles só faziam, naquela época, há quase 10 anos, com cirurgia robótica. Tá. E aí eu fui atrás de um cirurgião que fizesse uma cirurgia robótica. E Dr. José Roberto Colombo, maravilhoso, eu falo, é Deus no céu, Dr. José Roberto na terra, ele fala de jeito nenhum, mas salvou a minha vida. Uma das pessoas, porque também teve a radiologista, eu fui fazer um exame de abdômen, esses abdominais que mulher sempre faz, né, exame de abdômen, e aí ela virou e falou, a radiologista que fez, falou, olha, faz uma tomografia, conversa com o seu médico. Aí da tomo, virou ressonância, enfim. Resolvi fazer a cirurgia robótica. Eu estava no quarto do hospital, eu só consigo falar assim sem chorar, porque eu já escrevi sobre isso num livro. Exatamente. Que antigamente eu não conseguia. Escrever liberta. Claro. É impressionante. Bom, tem até uma pesquisa de Harvard, não sou eu que estou dizendo, que as pessoas que fazem journaling, né, que fazem diário todos os dias, têm de 2 a 3 vezes maior produtividade que quem não faz. Olha então, só. assim, eu já sugiro que as pessoas escrevam. Essa aqui é a minha câmera fechada? Exatamente. Então, escrevam. Vocês vão se libertar. Por isso que eu consigo falar sem chorar, que eu só chorava. Quando eu estava no quarto do hospital, o anestesista veio me anestesiar. Eu falei, não, eu quero ver o robô. Como é que eu não vou ver o robô? Ele chama Da Vinci. Aí ele riu, achou que eu era maluca. Ele só me anestesiou lá. A minha recuperação, Arthur, foi um negócio espetacular. 35 dias depois, eu estava apresentando o jornal. Falei, o que é isso, gente? Eu quero descobrir que universo é esse. Foi aí que eu comecei a atentar para a tecnologia. Comecei pela tecnologia na área da saúde. Olha só. É impressionante. E aí eu falei, eu vou fazer uma série sobre tecnologia. Fiz uma série sobre tecnologia. A primeira matéria dessa série, por isso que eu falo que eu sempre juntei apresentação com reportagem. A primeira matéria que eu fiz dessa série foi acompanhando uma cirurgia robótica. Só que foi de próstata. Tá. Esse universo é encantador. Eu pirei e descobri assim vários outros lugares da saúde que a tecnologia está evoluindo de uma maneira abissal. Assim, é um troço impressionante. Aí eu comecei a ler mais sobre tecnologia e ler mais. E cada vez me encantei mais com aquele assunto. E daí você vai indo para outros segmentos. Por quê? Lá atrás, eu faço televisão há 30 anos, não se falava em tecnologia. E quando a gente pensava em inovação também, inovação era só tecnológica. Não era inovação. Inovação é outra história. Não é só inovação tecnológica. Você sabe disso muito melhor do que eu. E eu comecei a pesquisar. Foi nesse momento que eu falei, eu quero entender melhor sobre isso. Eu quero conhecer melhor isso tudo. E cada vez que eu volto do South by Southwest, e eu já vi você falando sobre isso, inclusive já falou para mim, que se tiver que escolher um evento, um festival, é o SXSW, não tem dúvida. Eu volto encantada, porque não só da questão da tecnologia em si, lá hoje em dia tem grandes pensadores que estão lá. Eu já vi Brené Brown várias vezes, A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Liderar, eu amo ela. O podcast dela é maravilhoso, incrível. Maravilhoso. Step né? Uma das maiores. Ela é contundente. Né? Mas você gosta? Nossa, demais. Adoro. Ela é capaz de deixar
é o público absolutamente calado, e não é um calado ruim, assustado. As pessoas entraram num estado de reflexão profunda, né? Você ia comentar se eu tinha visto? Você viu, você estava dentro dessa gravação do podcast dela com a Brené Brown? Não, assim, fica a dica aqui, estará certamente aqui embaixo a dica do episódio, o link e tudo mais. Então, são duas pessoas brilhantes, né? São duas pessoas brilhantes. Então, esse ano eu vi Steven Spielberg. Sim. Pelo amor de Deus. A palestra dele. E conectando com o IA, né? Fazendo uma conexão com o IA que foi incrível. Maravilhoso. E de tudo que ele falou, o que mais ficou para mim foi a questão da intuição. Que quando ele vira e fala assim, a intuição é a sua melhor amiga. Só que a intuição, ela sussurra, ela não grita. E nós estamos muito acostumados a ouvir as vozes altas da nossa cabeça. Então, consiga ouvir as vozes baixas e siga a sua intuição. Eu sigo a minha intuição em todos os filmes que eu faço. Não, ele traz umas coisas maravilhosas também, que é muito boa para executivos, etc. Não só a questão da intuição, como ele falou da história dos dois Toms, né, do Tom Hanks e do Tom Cruise, que ele fala, são duas big stars, talvez os maiores... né, salários, cachês de filmes como atores. Em todos os filmes que... Bom, você estava lá, você lembra, mas só contando aqui para o seu público. Em todos os filmes que ele fez, que estava um Tom ou outro Tom, quando ele falava no dia anterior, eu vou chegar aqui às 6 da manhã, ele chegava... Eles já estavam no set de filmagem. São obcecados. Então, obcecado, mas não adianta. Obcecado melhor, né? Na melhor tradução dessa palavra. Sim. Então, assim, você pode ser o CEO do que quer que seja. Seja obcecado pelo que você faz. Porque tá aí o exemplo que... Dentre mil outras coisas que eu adorei. Assim, no final, pediram para ele... Duas coisas me chamaram muita atenção, né? Primeiro que ele falou da experiência comunitária da ida ao cinema, né? Que tudo bem, você pode assistir pelo streaming em casa, mas na melhor das hipóteses vai ter algumas pessoas à sua volta, né? Aliás, a Cris, para quem não sabe, posta suas dicas de séries e filmes também nas redes sociais. Ela tem o dia do cinema lá, então acompanhe. Mas voltando, ele fala, mas nada como perceber se as pessoas vibraram, se elas suspiraram, se elas se assustaram, enfim, então aquela experiência do cinema, que ele fala que no final das contas é uma experiência humana, né? E quando ele comenta dos filmes que ele assiste, reassiste todos os anos para baixar a bola. Eu achei incrível. Maravilhoso. Que ele falou que ele tem os heróis dele, né? Que ele tem aquilo que o americano chama do Standing in the Shoulder of Giants, né? Que ele fala assim, que ele para, e ele falou que o Lawrence da Arábia... Ele falou... Tem um brilhozinho que aparece em tal cena na areia que até hoje eu não sei o que mas eu acho que eu vou descobrir. Pô, é um cara curioso, né? Assim, você lembra que ele virou e falou assim, toda vez que eu tô me achando muito demais, eu vejo o Lawrence da Arábia e falo, isso aí é filme. Baixa, né? Baixa a tua bola. É maravilhoso. Não, mas isso que é incrível ver, essas suas transições, essa busca, porque eu costumo dizer o seguinte, Cris, que quando as pessoas perguntam por que eu gosto tanto de inovação e tecnologia, na verdade, é um fit com uma característica quase dispersa. Além de ser infeliz, se eu tratasse de um assunto que é muito imóvel no tempo, que não tem novidade, isso me mataria, me sufocaria... eu gosto muito dessa história de pular de assuntos, sabe? Então, num momento... Eu tento estudar muito a questão da criação, da criatividade. Por isso que me instiga muito entender como é que músicos, cineastas pensam, humoristas... Porque a forma de pensar é diferente. Então, quando você fala, por exemplo, do Spielberg, que ele fala dessa intuição que sussurra, são softwares, são sistemas operacionais diferentes, né? E eu acho absolutamente fascinante o quanto que... além da pessoa ter essa sensibilidade, esse olhar, é realmente uma coisa muito lúdica de encontrar novidades, né? Para quem está falando de inovação, de tecnologia, isso é absolutamente básico, né? Então, eu digo, o que me fascina nesses temas é justamente não ter morosidade, sabe? E isso assusta algumas pessoas, né? Quando elas falam... Meu Deus, mas tecnologia, inovação muda todo dia. A graça está nisso. Exatamente. Isso é legal demais. Exatamente. Você sabe que cada vez que vai num evento desses, vai encontrar coisas que, por mais que você leia, estude, se interesse, vai ter aquele momento de alguma desses grandes personagens que você fala assim, uau! É quase... Não sei se você concorda comigo, mas
nós aplaudimos no final, não é nem a performance do palco, o que aconteceu. O que eu aplaudo é a beleza da capacidade humana, sabe? Quando uma pessoa vai lá e, por exemplo, traz um daqueles insights que teu cérebro ele fica por dias assim pensando, meu Deus, não é só o insight em si, mas é a beleza de alguém ter construído aquilo, sabe? Alguém chegar e trazer, e você fala, uau, olha, existe esperança. É, maravilhoso. Mas sabe uma coisa que eu fico muito impressionada com você, Arthur? Vamos falar sobre, sei lá, os lançamentos novos da Apple. Aí tá bom, aí daqui a pouco, no mesmo dia, saiu ali o balanço da NVIDIA e também saiu um negócio da Samsung e também. Aí eu falo com a Flávia. Flávia, então, ele pode falar disso, isso? Tudo bem. Você fala de tudo. Não, e calma, não, é verdade. calma. E com uma propriedade. E aí tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, porque você estuda, porque tem que estudar. Você tem que... Tudo bem, você lê muito sobre aquilo, mas tem que estudar. Então, eu fico impressionada. Aí vai para todos os festivais, claro, porque tem que... você tem que se alimentar disso, é o que é fundamental. Mas é muito impressionante, porque não é... normalmente o que a gente vê, a pessoa foca num nicho, num segmento. Isso é terrível. Eu acho... Mesmo dentro dessa área de inovação. Não, eu acho... Uma das perguntas que eu tenho para te fazer... eu além de achar aborrecido no sentido, não estou sendo crítico aqui, mas eu preciso pular entre esses assuntos. Então, uma hora está me chamando a atenção um tema, depois outro tema, enfim, e eu brinco que as duas coisas que eu falo, as duas coisas que eu faço na vida é ou eu estou falando sobre um assunto ou estudando sobre ele. Mas eu tenho duas tarefas na vida, não muito mais do que isso. Música. Não, mas é um dos tópicos. Um dos tópicos. É um dos assuntos, mas o que eu quero dizer é que tudo está envolto à curiosidade, né? A curiosidade. E tem agora um bastidor aqui que eu finalmente vou poder revelar. Opa! A Cris também, durante as entrevistas, nós temos uma certa pauta, mas você tem essa... Você sempre puxa coisas da cartola. Então, é um desafio super... Quando você fala assim que os temas são variados, etc., mas é super legal porque... tem uma certa pauta, mas como você também lê muito e acompanha muito isso, você também faz conexões que não ficaram dentro daquele, sabe, daquele script, daquela que está pré-determinado. É claro, porque dependendo do que você traz para mim. Você traz alguma coisa e vem... Mas o que eu quero dizer que eu acho aborrecido, porque você tocou num ponto que eu sempre observei, e não tem nada de errado. Mas, por exemplo, tem pessoas que falam de finanças. Só que parece que a pessoa se tornou de tal forma especialista naquilo, que eu até brinco que é o seguinte, parece que se você acordar aquela pessoa às 3 da manhã e chacoalhar ela começa a falar sobre finanças. Se você encontrar ela num restaurante, ela tá falando com alguém sobre finanças. Não tem nada de errado. Mas tá tudo bem, foi a escolha dela. Mas definitivamente não é o meu perfil. Sim. Então, eu acho que tem também uma... Não sei se você concorda com isso, mas uma certa junção entre quem se interessa por esses assuntos mais relacionados a novidades e pessoas que não são estritamente unidimensionais. Assim, aquela pessoa que não tem um tema ou um tópico de interesse muito fechado. Você concorda um pouco com isso? Eu concordo plenamente. Cada vez mais o que a gente vê exatamente quando você pensa qual é o profissional do futuro, é o generalista. Tá ótimo, todo mundo falando disso agora. E eu, Cris, eu sempre fui como jornalista... Engraçado, eu sempre falei isso. Falei, gente, eu tento entender um pouco de tudo. Claro que algumas coisas me interessam mais, eu vou me aprofundar mais, mas eu, como jornalista, eu tenho que entender um pouco de tudo. Então, especialista um pouco em tudo. E cada vez mais isso se mostra, que é exatamente o que você faz e sempre fez também, fundamental. Você quer se manter no mercado, você tem que entender sobre tudo. Você tem que ser generalista. Não adianta, mas eu sou super... O que você falou? Sou super especialista, dando o seu exemplo. Sou super especialista em finanças. Tá bom, meu amigo, uma hora vai fazer falta você saber de outros assuntos. Com certeza, né? Com certeza. E aí, deixa eu te perguntar agora, chegando nesse grande arcabouço aí da comunicação,
Uma coisa que eu acho fascinante, e aí voltando no que você falou do começo da Globo News, que você sustentava, né, e enxergava dessa forma, você tinha que trazer a audiência para mostrar, olha, isso aqui é work in progress, né? Isso aqui está sendo construído... Mas eu faço até hoje. Ah, é? Quando tá ao vivo, vai lançar o foguete, deu ruim, não lançou o foguete, mas conta aí, continua aí ao vivo. É isso, eu tô trazendo junto, eu tô trazendo informação junto com você. O que eu for recebendo de informação, eu vou passar para você. E a gente vai atualizando ao longo dessa cobertura. Sim. Então, até o improviso é meio assim, é meio preenche as lacunas. Mas isso que eu queria te perguntar, porque quando eu vou, por exemplo, vou gravar um vídeo, né? Daí tem várias situações que eu chego para gravar uma determinada propaganda, um vídeo, alguma coisa, e as pessoas falam, caramba, você matou no primeiro take. Eu falo o seguinte, não existe escola melhor do que o ao vivo. Seja lá, Não pode existe. ser uma micro-entrevista, pode ser uma apresentação completa. E eu queria te perguntar o seguinte, você fala muito sobre comunicação, obviamente, né? Mas você concorda comigo que tem ali um certo conflito? Porque quando as pessoas vão gravar alguma coisa, até alguns dias atrás escrevi sobre isso, as pessoas ficam assim, para, corta. Não, volta. Que não ficou perfeito, mas volta. Ao vivo, não, esquece. Essa hipótese não existe. Agora a pergunta é, como é que equilibra preparo, aquela busca por ficar muito legal, ficar perfeito na medida do possível, só que ao mesmo tempo você tem que se imbuir de segurança, de autoconfiança, né? Falar o seguinte, eu preciso fazer, no ao vivo é take único sempre. Aham. Como é que equilibra tudo isso? Porque, o que eu quero dizer, a pessoa tem que ter aquela autovigilância. Eu não sei como é que funciona para você, eu queria te perguntar. Eu fico, quando eu estou fazendo algo, especialmente ao vivo, parece que o meu cérebro ele vai para uma outra frequência, de velocidade. Mas ele vai. Ele vai para uma outra frequência do tipo assim, calibra a palavra, ele tá 2 ou 3 frases adiante, você tá falando, eu pelo menos estou falando aquela frase, eu já estou corrigindo a próxima, falando, tá, dá para puxar aquele dado, não vai ficar chato, mas acho que dá para falar sobre aquilo. É uma, assim, vai para uma outra frequência de processamento. Em termos de comunicação, porque me parece que a principal fragilidade de quando as pessoas falam, eu quero comunicar melhor, elas ficam se preparando indefinidamente. E o ao vivo te mostra assim, isso não existe. Você concorda? Não, com certeza. Primeiro, a preparação infinita, ela te paralisa. Você não tem que se preparar infinitamente, mas você tem que dominar o conteúdo. Claro. A partir do momento que você domina o conteúdo, você ganha mais segurança, é óbvio. Só que comunicação não é dom. Não é só... nasci... É pouco, prática. É muito pouco. É prática, prática, prática. Eu, por exemplo, sou uma comunicadora muito melhor hoje que eu era há 5 anos. Você também. Eu tenho certeza. Até porque eu te entrevisto há 10 anos, sei lá quantos anos. Então, é praticar. Não pode ter medo. E tem algo que a gente tem que ter na cabeça. Comunicação não é perfeição. Você, na hora que você mostra vulnerabilidade na sua comunicação, não é jogar holofote em fraqueza. Não é isso. Sabe? Não é... Eu sempre falo, você vai fazer uma palestra, aí você tá rouco. Desculpa, porque eu tô rouco. Não fale isso jamais. Porque todo mundo vai prestar atenção só na sua rouquidão. Eu tô gripado. Eu tô nervoso. Tô nervoso, é a pior coisa que tem. Não só vão prestar atenção na hora que você vai gaguejar. Não é jogar holofote em fraqueza. Mas é você se mostrar vulnerável de alguma forma para aquela plateia. A vulnerabilidade, ela cria empatia. O que a gente quer? A gente quer empatia. A gente quer trazer o público pra gente. Aí, mais uma vez, Brené Brown. Leiam Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Porque é isso, não é para você se falar tudo, no palco vai se dizer tudo, todas as suas vulnerabilidades e fraquezas naquele momento. Não é. Mas algum tipo de vulnerabilidade você tem que mostrar, porque isso aproxima de você. E treino. Eu odeio fazer ao vivo. Faça ao vivo. Mas se eu treinar 1000 vezes gravado, é muito diferente. Até em relação, vou gravar um vídeo, grava de primeira. Tenta, gaguejei, não tem problema, porque também tem uma autenticidade ali. Claro. E a sua comunicação só vai alcançar o que você quer se você fizer. Se você fizer, não tem jeito. Claro que tem várias estratégias. Eu passo várias palavras que você tem que falar, palavras que você não tem que falar. Por exemplo, o verbo achar em português, ele é um verbo que causa dubiedade. Ele não causa assertividade. Claro. Eu acho que a melhor coisa a se fazer nesse... Não, a melhor coisa a se fazer é essa.
é muito mais forte. Diminutivo. Se eu chegasse aqui, eu acho que eu vou contar um pouquinho para você, Arthur, sobre a minha história, minha historinha. Deus me livre. Ninguém ia mudar de canal na mesma hora. Aí ninguém vai prestar atenção. Então, tem algumas palavras que a gente tem que evitar. E isso, como é que eu vou treinar se eu não falo em público todos os dias? Você fala todos os dias, né? Claro. Você bebe, você come, você Tempo respira. todo. É Tempo começar todo. a usar essas estratégias no seu dia a dia. Porque na hora que você estiver numa zona de desconforto maior, na frente de um público, dando entrevista para a televisão ou para um jornalista, aquilo já vai fazer parte da sua comunicação. Mas tem que se expor. Não tem jeito. Não adianta para ouvir e acompanhar YouTube, Instagram, onde quer que seja, os maiores oradores e comunicadores do mundo, se você não começar a praticar. E você sabe disso tanto quanto eu. Você não é muito melhor ao vivo hoje do que você era há 10, 5 anos? Cris, eu odiava, ao contrário do que aconteceu contigo, que você falou, eu fui a oradora da turma, eu sempre quis isso. Eu nunca quis isso. Olha! Nunca quis isso. Eu fiz engenharia. Antes eu era esportista, depois eu fui para engenharia. Na engenharia você é treinado a... Imagina, eu fiz engenharia mecatrônica, que é quem desenvolve robôs. É desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware. Odiava tudo isso. Pra quê? Não preciso falar, né? Zero. E aí passou um asteroide, aconteceu um acidente que... na faculdade que eu me formei, tinha um professor de robótica que era estrangeiro, tinha pouquíssimos professores no Brasil de robótica, ele decidiu não dar mais aula, e aí, depois de meses sem aula, já estava uma bagunça completa na universidade, ligaram para ele falou, olha, tem uma pessoa que eu confio, que é um egresso aqui, o Arthur e tal. E aí... Te colocaram dando aula. De 21 para 22 anos, alguma coisa assim. Então, os meus alunos tinham o dobro da minha idade e no primeiro dia que eu cheguei na sala de aula, era tamanho o desconforto que eu cheguei muito mais cedo, estava na cadeira do primeiro aluno, eu nem fui na cadeira do professor. E os alunos começaram a chegar e um sentou do meu lado, virou para mim e falou o seguinte, você tem ideia de quem que é? Porque agora parece que brotou um professor, acharam alguém. Ai! Então, só que daí foi exatamente tudo que você falou, que é o seguinte, então, ao vivo... você vai ter que se posicionar, porque essas pessoas têm muito mais experiência, elas têm o dobro da sua idade, elas estão com preconceito e com razão, porque caiu alguém de paraquedas, e você vai ter que dominar essa situação. Não tem escola melhor do que essa. Vai ter, claro. Ensinar é aprender 2 vezes. Exato. Então, só que tudo isso aconteceu foi literalmente pular de paraquedas. Mas eu tenho certeza que você se preparou para aquilo. Claro. Você tinha o conteúdo na sua cabeça, senão você não estava ali brutalmente. na frente dando aula para eles. Mas é que a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, depois de algum tempo, imagino para você, mas especialmente com a minha atividade principal de dar palestra, eu chego num lugar, é impressionante como em 30 segundos você sabe, eu digo, você bate o olho em alguém que está se apresentando, especialmente ao vivo, porque hoje a minha principal atividade, então, o que eu posso dizer que o que eu domino de A a Z é a minha apresentação ao vivo, é isso que eu faço. Então, você em 30 segundos você bate o olho e fala assim, caramba, eu não podia fazer aquilo, mano. Porra, aquele slide cheio de texto, aquela pausa que está muito longa, ou aquele texto que está muito corrido, ou a pessoa passando o slide correndo. Mas são tantas pequenas coisas. Eu queria te perguntar o seguinte, para quem te acompanha e quer aprender mais sobre comunicação, como é que é isso para você? Quando você está assistindo TV, quando você está escutando um podcast, ou quando você está vendo alguém mediar, que é algo que você faz muito, né? Você faz muita mediação ao vivo, que é um outro desafio. As pessoas não têm ideia de quanto painéis podem ficar rapidamente chatos e o quanto que é difícil extrair o melhor das pessoas. Não, sabe, curioso que eu li hoje uma pessoa escrevendo exatamente sobre isso. Muita gente não dá a devida importância para mediação e moderação. E é exatamente se o painel vai ser bom ou vai ser ruim. É impressionante por onde que você vai levar aquela conversa. É determinante. Tanto que um dos temores que eu tenho nesses eventos que nós participamos quem vai mediar quando você está em debate. Muitos painéis são condenados por isso. A pessoa faz perguntas genéricas, ela tem ali 20 minutos e ela começa muito rarefeita. Foram 15, né? Não deu tempo. Mas eu queria te perguntar isso. O que te chama a atenção logo de cara? Assim, que você chega num evento... depois eu vou contar o que me chama a atenção. Mas você chega, vê alguém se apresentando num palco e fala... isso aqui não tá legal.
Ah, várias coisas, né? Porque eu dou aula disso, mas se eu for escolher uma, é a pessoa que fica andando de um lado pro outro, 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 sem parar. Porque aquela coisa, é óbvio Pêndulo. que você... Nossa, pêndulo. É claro que você tem que... Você tá num palco muito grande, você vai ficar a maior parte do tempo no centro, mas você tem que andar pras pontas. Mas você anda, olha para as pessoas, tem que olhar, sabe? Uma boa apresentação, uma boa entrevista é olho no olho, é igual uma boa conversa. Com certeza. Tem que ter essa troca de olhar. Aquelas pessoas também que olham para o nada. Antigamente falavam isso, você olha lá para o fundo. Não é isso. Você tem que ter contato visual. É algo que é fundamental. Essa coisa de andar de um lado para o outro, não me dá um nervoso louco. E falar muito rápido também. Começa a falar muito rápido, você fala, meu Deus do céu, a pessoa quer ir embora logo, tá nervosa, quer ir embora logo. Tempo mal administrado, né? Mas tem várias questões. Os slides que você falou, a pessoa que não consegue também me irrita profundamente. Porque para mim é assim, se eu tenho 10, se eu tenho 15, se eu tenho 20, se eu tenho 3 horas, eu vou administrar o tempo perfeitamente. Tudo bem, eu tenho isso muito de televisão. Claro. Né? Televisão é aquilo. Claro. Você tem que... Então, eu já tenho meio sem precisar muito olhar no relógio. Mas tem que olhar. Você tem que acompanhar. Aí você fica ali 3 horas falando, você tem mais 5 minutos. Não funciona. Não. Você tem que saber passar aquele conteúdo dentro do tempo que você tem para passar. E senão você vai perder. Você perde o público. Tem que tomar cuidado, tem que começar forte. Você tem que começar forte para segurar o público. Até porque, quando você começa uma apresentação, tá todo mundo te olhando. Você não perdeu ninguém ainda. Ninguém foi pro celular para ver se o chefe mandou alguma mensagem, ou a mulher, ou o marido e tal. Depois, tem uma pesquisa que diz também que as pessoas conseguem prestar... Deve ter diminuído isso. Mas conseguem prestar atenção numa pessoa direto durante 10 minutos. Depois de 10... Vai para Marte, vai para o celular, vai qualquer... vai e volta. Tô falando que vá para... Claro. E não fique para lá sempre. Não, vai e volta. Mas, então, se você tem isso, segura isso. E aí, em alguns momentos da sua apresentação, o mais importante o que eu quero trazer para vocês, o fundamental... Enfatiza. Também gente que fala assim de maneira como... sabe aquela coisa que a pessoa que fala assim, que Deus me livre. Gente, enfatiza. Eu já, Cris... O que te chama mais atenção? Eu só ia comentar sobre o tom. Algum tempo atrás eu estava numa dessas palestras e eu coloquei para gravar, porque o que eu fiquei pensando foi o seguinte, se eu acordar com alguma insônia, eu vou colocar esse áudio e vai estar resolvido. Porque é uma coisa que... O teu cérebro, ele desliga, né? Com aquele tom, assim. Nossa. Que mais? É insuportável. Que mais? Tem... Depois a gente conversa sobre isso. Eu posso trazer mais. Já trouxe bastante. Olha só, O slide cheio de texto também me irrita. Mas sabia que... Aí, uma coisa minha. Mas eu gosto de algum texto no slide. Porque quando eu tô na plateia, eu gosto de fotografar slide. Aí você pergunta, você olha de novo? Não, nunca mais. Mas eu gosto de fotografar o slide. Eu gosto de colocar exatamente o que você falou, o que é a punchline, ou a palavra, ou o tópico. É isso. Mas é isso. É como resgate. Claro. Porque a pessoa ela bate o olho e ela fala assim, era aquilo lá. E é como resgate pra gente também. Claro. E também tem mulher, não, vou lá e falo, não vou usar apoio de PPT, PDF. Eu acho uma estupidez. Use, porque a plateia gosta e é bom pra você. Se auditivamente... Você fez 3 palestras, já aconteceu isso comigo, 3 palestras num dia. Na terceira eu falo assim, gente, eu não sei se eu falei isso, se eu já falei isso nessa, ou se eu falei na primeira ou se eu falei na segunda. Então, se você tem ali, te ajuda. Claro, eu costumo enxergar os slides quase como bullet list, assim, como uma lista em que você está trafegando por aquilo. É que eu acho que um ponto que é super importante, e aí que eu tenho um pouco de problema com esse excesso de preparação, porque se a pessoa ela idealiza na cabeça dela, ela fala o seguinte, se tudo correr bem, vai ficar assim. Então, se ela chega lá e falta 5 minutos, mas na cabeça dela ela ainda tem 10 minutos do roteirinho que ela fez em casa, ela começa a apressar. Não, é horror. Seguinte, ninguém escutou a palestra que está na tua cabeça. Então, vai até ali, termina com os últimos 5. Isso. Mas termina bem. Mas tinham outros 5 para falar. Fica para a próxima. Se tudo der certo, vão te chamar outra vez. Mas não tenta fazer aquela versão romantizada. Não vai funcionar. Você sabe o que... Desculpa te interromper, mas você sabe o que o Churchill dizia, Winston Churchill? Eu, nas minhas apresentações, nas minhas entrevistas, eu
penso no que eu quero falar no começo e no final. Ótimo, No meio, ótimo. eu vou falando. Ótimo. Eu vou falando, e é isso. Então, você tem ali mais 10 minutos, mas só tem 5 no relógio, vai para os 5 finais. Claro. E se você tiver preparado um final arrebatador, que eu espero que sim. Super então necessário. é isso. O começo tem que ser forte, o final tem que ser forte, e o resto você vai trazendo. E é o que é muito importante, isso muito em entrevista, e também entrevista de televisão, que é mais curta, não podcast que a gente consegue falar mais tempo, mas sim, pensa em 3 mensagens-chave principais que você quer passar. E isso funciona em palco também. E comunicação é repetição. Não é repetir exatamente com as mesmas palavras, mas repete em momentos diferentes para ficar na cabeça da pessoa. Resgata. E isso para líderes também, executivos. Você acha que você falou uma vez, o teu time inteiro guardou aquilo? Esquece, não guardou. esquece. Você tem que falar várias vezes aquilo e em diferentes canais, porque tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual. É isso. Eu sou super visual, trabalho áudio. Audiovisual. Eu 100%. Tanto que uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, ontem eu fiz uma palestra, daí sai, uma pessoa veio, eu faço sempre, a pessoa vem cumprimentar e fala assim, adorei. E daí eu falo, muito obrigado. O quê? Ótimo. O que você gostou mais? O que te marcou? É maravilhoso. O que você lembra? E daí você começa a ter um pouco Como desse... é que é a resposta? Então, o feedback, primeiro, você depende do perfil da Nunca pessoa. Fiz isso, adorei essa eu faço dica. sempre. Eu saio da palestra, Excelente. Chega alguém e fala assim, adorei, mas eu falo, do que estamos falando? E daí é interessante notar que algumas pessoas falam o seguinte, esses 3 tópicos, eu sempre faço isso para ver se bate com o meu planejamento e com o briefing que eu fiz para aquele evento. Se essas 3 coisas bateram, deu tudo certo. Ótimo. Agora, tem características pessoais, é claro. Tem pessoas que falam, você falou daquele tópico geracional, prontamente lembrei da minha filha. Bom, então tá, então foi uma questão mais pessoal. Lógico, mas tá tudo bem, ótimo. Tá ótimo. Mas, porque eu tento identificar, no final das contas, o que reverberou, o que bateu. Agora, eu vou te falar 2 coisas que eu acho que as pessoas poderiam repensar, pelo menos. A primeira coisa, quando você fala dessa estratégia do Churchill, ela é fundamental, porque o número de situações, que eu tenho certeza que você já passou muito, muito por isso, eu, por exemplo, já fiz briefing com executivos e eles falam o seguinte, olha, queremos que você pise no acelerador, no futurismo, no auge da tecnologia, tudo bem. Aí você chega lá alguns minutinhos antes e bate o olho e você percebe o seguinte, olha só, quem pediu aquilo pediu para ele. Para ele. Mas ele não representa o público. Então essa leitura, uma das coisas que eu adoro fazer é chegar antes, bater o olho, ver como é que o pessoal está interagindo e tal. E isso que você fala de olhar, não tem feedback instantâneo mais poderoso. Você está vendo se a pessoa está... como é que ela está te olhando, como é que ela está acenando com a cabeça, se ela está gostando, compreendendo, vibrando, traduzindo. O conteúdo, na verdade, tem que ser muito vivo. Por isso que eu tenho problema com o excesso do conteúdo quadrado. Eu já vi cenas do tipo, aquele conteúdo que... Não tem problema nenhum você ter preparado um conteúdo super denso ou mais superficial. Você pode ter um conteúdo mais superficial, chegar lá e falar assim, opa... Posso subir. Aqui dá pra pisar mais. Ou o contrário, é fundamental. Então, quer dizer, acho que um grande problema é ter justamente esse pitch perfeito. Aquele formato TED e falar o seguinte, esse é meu discurso que eu seguirei, não importa o quê. Grande chance de dar errado. Você sabe que no meu TEDx eu mudei? Na hora? Você também? Na... Você também? Falei, eu vou enlouquecer os caras. Na hora, eu cheguei lá, era com plateia, não tinha apoio nenhum, era sem apoio nenhum de PDF, PPT e tal. Cheguei, eu concordo com você 100%. Eu sempre chego antes. Você vai dar uma palestra de comunicação às 11 horas da manhã. Ok, que horas começa o evento? Às 8, estarei lá às 8. É isso aí. Tem que estar. O seu vai ser 3 da tarde. Tá, que horas começa o evento? Tal... Muitas vezes não consegue chegar às 8 da manhã, você vai falar às 4 da tarde, mas chega antes. Você sente muito a plateia. Demais. E assim, eu mudei. Eu tava sentada assim e comecei a falar, gente, não vou começar daquele jeito, eu vou começar de outro completamente diferente. Eu não ia falar do assunto X, eu vou falar do assunto X, porque diante da reação da plateia aos outros que estavam fazendo TEDx antes de mim, falei, Exatamente. isso aí tocou.
eu vou trazer no meu. Isso aí, não exatamente o que a pessoa trouxe, mas isso aí não tocou. Não adianta trazer isso. Não é por ali. Não. Putz, é perfeito isso. Daí você tem que sentir a audiência, sentir a plateia. É saber para quem você está falando. Só que muitas vezes, isso você falou, é perfeito. Claro, a gente tem que fazer o briefing, é óbvio. Eu conheço gente que não faz. Eu falo, gente, Nossa, não assumir um risco. Eu não contrataria alguém que não sentasse para fazer uma reunião comigo antes. Mas muitas vezes eles erram no briefing deles. Sim, sem dúvida. Eu já passei por N situações que volto a dizer. A pessoa, na verdade, ela pediu uma curiosidade pessoal. Aí vamos fazer uma mentoria, né? One-to-one, eu e você. Exato. É outra parada. É outra coisa. É outra história. E uma outra coisa, Cris, que me chama a atenção é que tem elementos que pretensamente ajudam na comunicação, mas eu acredito que elas destroem a empatia. Então, é claro, por exemplo, na TV, a pessoa tem que ter uma enorme habilidade. As pessoas não sabem o quanto que na TV tem coisas acontecendo em tempo real. É um novo assunto que vai chegar, é uma discussão que tem que ser interrompida naquele momento, é um tópico que ou vai render mais ou vai ter que render menos. O TP... Ou gente entrando e saindo do estúdio. Exatamente. Sendo preparado. O seu comentarista do outro lado ali tossindo. De tudo. O TP, que as pessoas não imaginam o quanto que é difícil transmitir algum grau de naturalidade lendo. Né? Ontem, por exemplo, meu TP caiu. Eu tive que ir pro computador. Mas assim, depois de 30 anos fazendo isso, a gente faz, né? Mas é isso, você tem que ler sem parecer que você está lendo. Mas esse é meu ponto, que tem... quando eu digo que hoje tem recursos, e agora eu estou escutando algumas pessoas falando o seguinte, uma das dádivas desses relógios, desses óculos, é que, por exemplo, a última versão do óculos da Meta, ele consegue projetar texto. Sim. E daí alguns falaram assim, agora você tem um TP no seu próprio óculos. Olho, Isso vai ser uma tragédia, porque tem alguns eventos que eu fico... a pessoa, ela, por um lado, se sente mais confortável, mas ela tá com aquele speech, que tá uma TV lá no fundo, e dela falando, olá, pessoal, é um prazer estar aqui hoje. O público saca isso em 6 segundos. É um negócio... Então, é curioso isso, né? Porque é melhor a pessoa, abre aspas, se mostrar mais vulnerável, improvisar um pouco mais, mas se ela tiver tópicos e ela se apresentar com todas as falhas que possam ser possíveis, me parece que é muito mais recomendável do que ter aquela versão robotizada. Você concorda? Concordo com você 100%. É quando a pessoa... Quem não está acostumado a ler TP, por exemplo, ela vai fazer um evento lendo o TP. Aí lê aquele TP que eu não sei nem imitar. Mas aquela coisa... Que bom! Aquela coisa que bom, horrorosa. Eu já vi num evento uma pessoa... lendo o TP, no meio do TP entrou errado um comercial. E a pessoa começou a ler aquele comercial até se dar conta de que... Juro por Deus. Não. Juro, eu não vou dizer quem foi. Eu te falo depois em off. Tá ótimo. É inacreditável. Eu já vi umas coisas inacreditáveis. Fala assim, gente, não é possível. Agora, do outro lado, quais são as coisas que te encantam em comunicação? Assim, quando você está vendo isso... porque como você faz media training, você faz mediação, você está envolta em comunicação 100% do tempo. Quais são as coisas que você ainda aprende, que você viu, assim, que você falou, puxa, isso aqui é legal, isso aqui realmente funciona? Eu aprendi algumas coisas com você aqui hoje. Por favor. Com certeza absoluta. Mas o que te chama a atenção? A pessoa que consegue dominar o palco completamente. Em alguns momentos, a gente percebe... Isso não adianta. Isso em qualquer palestra, com raríssimas exceções, você perde uma pessoa ou outra. Não tem jeito. Natural. E quando você perde, você consegue resgatar. Aí é lindo. Que você consegue, do seu jeito, você consegue resgatar, você cria ali uma empatia mesmo com o público, e o público volta. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente vê até, a pessoa vai pro celular, não sei, o filho pode estar doente, tá tudo bem, precisa responder, o chefe e tal, mas depois a pessoa presta atenção de novo em você. Isso é incrível. Então, o que mais me chama atenção mesmo é quando eu vejo que o público está totalmente ali com aquele palestrante. Incrível. Isso é maravilhoso. E com os mais diferentes tipos de
palestras, de conteúdos, de jeitos de falar. Tem que ser autêntico no palco, não tem jeito, né? Em tudo, né, Arthur? Não adianta criar um personagem. Não funciona. Você cria um personagem, não funciona. Pode funcionar uma, 2 vezes, na terceira não vai mais funcionar. Não, o que você falou do robotizado ali, aquela Não funciona. Mas só que aí tem um aspecto, só passando por isso, né, que eu acho que é super interessante quando você menciona, a pessoa também ela não pode puxar para ela, né? Eu digo, tomar como pessoal, do tipo, aconteceu alguma coisa, como você mencionou, você não sabe se o filho está doente, se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma emergência. Não se sabe, então não tem a ver, né? Eu digo, o palco já é um momento de exposição e eu costumo dizer que é um momento de ego já tão grande que não precisa isso, né? Em que momento que você começou? Ai, gente, eu sabia que eu ia fazer isso, que eu não aguento e que ia trocar um pouquinho de lugar com ele. Em que momento que você começou a gostar de falar em público? Você sentiu ou não? Eu acho que do dia 1 pelo seguinte, mas eu quero a resposta também dessa pergunta. Pode deixar. Porque no meu caso acho que foi o seguinte, tem uma característica minha, que aí sempre foi minha, por ter tanta curiosidade nos assuntos, não era aquela coisa de ler, mas é ler, mas assim, as profundezas daquele assunto. Só que daí eu acho tão legal que, coitados os meus familiares, e especialmente os amigos, que eles eram as minhas vítimas que eu ia lá compartilhar, porque eu estava tão entusiasmado com aquilo. Então, por exemplo, quando eu vejo um filme legal... Mas eu quero que todo mundo veja. Eu quero, sabe? Como assim que você não viu esse filme? Esse filme aqui é incrível, extraordinário. Então, essa parte, eu acho que eu sempre tive muito essa empolgação, sabe? De ver algo, estudar, aprofundar, me encantar com aquilo, mas depois voltar e falar assim... A humanidade precisa saber disso, sabe? As pessoas precisam ver esse filme. Eu vou aborrecê-las até a hora que ela fala assim, tá bom, vou lá ver o filme. Você é muito intenso? Nossa, aquilo me quase machuca, sabe? Mas, então, respondendo a sua pergunta, a partir do momento que eu vi que acontecia isso, sabe? Do tipo, eu vou lá, faço uma palestra, eu faço seja lá o que for, mas dou uma dica, né? E a pessoa manda uma mensagem depois, 2 meses depois, 1 ano depois, ela fala, cara, fui atrás daquele negócio e realmente era incrível. Nossa, é sensacional, uma coisa incrível. Total, né? No seu caso, quando que foi esse momento que você falou, pô, eu realmente gosto disso? Eu sempre... É curioso isso. O que eu gosto... Eu realmente gosto do quê? De apresentar jornal? Realmente gosto do quê? De dar palestras, de dar treinamento? A pergunta que você me fez, do quando que você percebeu assim de... caramba. Vamos lá. Em relação a treinamento de comunicação corporativa ou mentoria de comunicação one-to-one, eu faço muito para CEO, CFO, CMO. Na hora que eu percebo que a pessoa está melhorando... Muitas vezes eu faço várias sessões, mas tem vezes que não, que é um dia só. E a gente percebe a diferença em um dia só. Claro, na hora que eu percebo que a pessoa está melhorando. E tem pessoas que eu pego e falo, ai meu Deus, isso não vai ter solução, meu Deus do céu. E quando vai, eu fico com orgulho de mim. Eu falo com orgulho da pessoa também. Claro. Mas com orgulho de mim, pela performance que eu melhorei daquela pessoa. Tá. É maravilhoso. E... no ar, em entrevista. Eu faço 4 entrevistas por dia. Sim. Quando eu consigo tirar alguma coisa... Não é botar saia justa, não, porque não é meu perfil. Sim. Eu não quero... Claro, tô em sabatina com um candidato à presidência da República, tem que jogar casca de banana. Claro. Mas o meu perfil... E isso é algo também que eu gosto muito de fazer no meu canal, no Times Brasil CNBC, porque é isso. Eu quero o melhor de você. Eu quero que você fique super à vontade. Isso é fato. Eu sempre falo para as pessoas que sentam ali do meu lado, eu falo assim, olha, esquece câmera, é uma conversa, eu e você, olha no meu olho e... É assim, eu tô na sala da sua casa. E isso eu quero que a pessoa se sinta muito confortável. E você acaba tirando coisas da pessoa, coisas boas até. Por isso. Porque não fica nervoso, porque não dá branco, porque não sua, porque não gagueja, por causa disso. Então, quando eu consigo isso, eu também falo assim, putz, eu sou... eu hoje em dia, assim como eu falei de comunicadora, eu hoje em dia, claro, depois de fazer... eu faço 4 entrevistas por dia. Só fazer a conta. Eu entrevisto muito melhor do que eu entrevistava antes. Que é uma arte, né? É prática, prática. Então, eu sei também, eu sinto um momento... a pessoa está mais tensa, eu vou para uma pergunta mais tranquila, sabe? Não vou... não que eu, mais uma vez, não que eu jogue casca de banana, mas tem umas perguntas que são mais complicadas. Claro, naturalmente. Natural.
Então eu vou uma pergunta que eu saiba que a pessoa vai nadar de braçada. E aí, quando a pessoa vi que ele está confiante, eu vou nas perguntas que sejam mais delicadas. Mas olha que legal, o que tem em comum no que nós falamos aqui foi justamente essa percepção de que algo reverberou no outro, né? Exatamente. A pessoa começou a falar melhor, ou eu falo algo, ela fala, pô, isso aqui pode ser útil para minha carreira, para minha empresa, enfim, então tem isso. Cris, caminhando para nossa reta final, tem um tópico aqui. Legal, João, né? Mas tem um tópico aqui que eu queria muito te perguntar. Os seus livros, as suas contribuições, as suas participações. Conta para as pessoas, porque você é um elo, me corrija também se eu estiver equivocado, mas tem um elo muito bacana que você sempre puxa, que eu não quero usar esse termo do empoderamento das mulheres e tudo mais, mas você tem participação em 2 livros que trazem histórias, né? Que trazem 7. histórias. 7. Não, tudo bem, eu tô trazendo por partes. Os últimos, eu tô trazendo por tá partes. falando dos mais recentes. Tô falando do volume 1 e 2 e agora Protagonistas, que vocês fizeram um lançamento recente também, tiveram um painel lá no SXSW, na Casa São Paulo. Mas eu queria te perguntar, esse é um tema que é muito caro para você, que é muito precioso. Fala um pouco sobre o que tem em comum entre esses livros. Eu tô falando de... Você tem algumas séries, né? Tenho. Você tem algumas séries, algumas colaborações. Tenho. Mas muitos deles trazendo histórias e trazendo aspectos das mulheres. Né? O desses 7, o primeiro é um de comunicação. Todos eles são colaborativos. Eu praticamente excluí os de comunicação, perdão. Não tem problema, eu tô falando... não tem problema nenhum. E aí falando esse último que chama Protagonistas, que foi lançado em setembro do ano passado, e agora o Protagonistas 2, que vai ser lançado em setembro desse ano, que a gente fez não é um pré-lançamento, a gente mostrou a capa nova do Protagonistas 2 no SXSW, e eu já fiz, acho que uns 20, outro dia alguém contou, 18 ou 19 painéis com protagonistas, com autoras desse livro. Esse livro, ele é um livro que... Qual é a minha ideia? Primeiro, eu quero dar voz e palco para mulheres que não têm voz e palco. E eu também quero levar mulheres que tenham voz para que as outras aprendam com elas. Então, eu tenho desde CEO... no livro, algumas, até uma mulher que quando ela era criança, ela morava no lixão. Aí toda terça-feira era o dia que o McDonald's descartava resto e ela falava que era o dia feliz das crianças do lixão. Nossa. Ela acabou de inaugurar uma clínica de estética em Alphaville. E isso, para mim, é mais um exemplo de... Olha como esse projeto está levando as mulheres cada vez mais longe. E eu quero que as pessoas conheçam as histórias dessas mulheres para bombar mesmo. Semana passada, a gente fez um encontro com algumas protagonistas, a gente criou, né, Bombe uma Protagonista. Se você quer fazer um evento na sua empresa, por que você vai contratar alguém de fora? Contrata uma protagonista. Eu tenho 150 nos 2 livros. Contrata uma protagonista que trabalhe com evento. Você quer falar de diversidade, quer fazer um treinamento de diversidade, equidade, inclusão? Eu tenho a Lili Rocha, que é da Fundação Queiroz, que é Gestão Queiroz, que é a mulher que mais entende disso no Brasil. Contrata ela, a empresa dela. Então, a gente tem N exemplos de mulheres que é para a gente ajudar mesmo, é para a gente bombar mesmo. Então, são mulheres que, de certa forma, transformam as áreas em que elas atuam e mulheres em mudança de carreira, transição de carreira, mulheres que ascenderam profissionalmente, que nasceram numa situação muito frágil, vulnerável e conseguiram ascender. A Lili Rocha é uma delas. Ela nasceu na extrema pobreza. Hoje em dia, ela é dona de uma empresa. Foi autoexecutiva de empresas multinacionais, até resolver montar a empresa dela, ter segurança para isso, e ela brilha. Então, a minha ideia é exatamente... Eu não ganhei um centavo com isso.
mesmo, nem com livro, nem com nada, porque é um propósito. É um propósito meu. Se eu, como mulher, eu tenho uma voz que muita gente me ouve, eu consigo ter uma comunicação assertiva, por que eu não vou levar outras mulheres para isso? E eu tenho, isso é muito, muito genuíno, natural, autêntico meu, Arthur, não é uma coisa forçada. Eu, antes de vir para cá, eu participo de um grupo, vários grupos de mulheres, um deles chama Aladas, que é da Andrea Bisker e da Dani Graikar. Você deve saber que elas estão sempre no XSW. E era uma palestra até com a Michelle Snyder, falando do profissional do futuro. E aí a Andrea tá no livro 1, no Protagonistas 1. Ela me chamou, tá vindo pra cá. Ela falou, Cris, é impressionante. Você é a mulher que eu conheço que mais bomba mulher. Que, assim, que mais quer levar a mulher mais longe, com maior... Eu não gosto muito dessa palavra de generosidade, mas que mais tem... Eu também não gosto de empoderamento, como você falou, mas Sim, tem... Não, mas tem umas palavras que a gente não tem como substituir. E significa isso. Eu fico muito feliz quando eu tenho esse feedback. Falo, que bom, fico muito feliz. Tanto que, assim, tem algumas protagonistas que me mandam no privado. Eu acabei de fazer... Você falou de vulnerabilidade, eu acabei de fazer esse post no LinkedIn. Se incomoda de ler, eu vou com o maior prazer ler aquilo, porque que bom que aquilo que eu falei num evento na semana passada ficou na cabeça dela. É uma mulher que ela saiu do armário há 2, 3 anos só, e ela no Dia do Orgulho ela postou sobre isso, e o pai dela, que é gaúcho, aquela coisa bem machista, mandou uma mensagem para ela, e ela no começo nem entendeu de que ele está falando, está me elogiando o quê? Pai, você está elogiando o quê? Era do post. Uau. E ela ficou, lindo Uau. o post, maravilhosa, Maiara. Eu vou te pedir ele depois. Quando eu mencionei, eu falei do Uma Sobe e Puxa a Outra. Uma Sobe e Puxa a Outra. Que você também foi participa. O primeiro que a gente fez, Uma Sobe e Puxa a Outra 1 e 2. Exato, depois, exatamente. Depois fizemos Rise and Raise Others, tem ele em inglês também. Sim. E aí depois agora tem esse Protagonistas. É por isso que eu te falei dessas últimas 2 séries. E como é que é a tua visão em relação... Quer dizer, eu deduzo a resposta, mas eu quero te ouvir. Não, claro. O quanto que isso é importante? Porque quando você estava falando agora, eu me lembrei de uma ocasião. Eu acho esses temas absolutamente importantes, acho fundamentais. Eu sempre tomo cuidado nos ambientes que eu estou, que eu comento, puxa, eu sou uma pessoa de pele clara, eu sou uma pessoa que tive todas as condições para estudar o que eu quisesse. Eu tenho uma série de características, sou homem, etc, etc, etc. Então, eu levo em conta tudo isso, sabe? Quando muitas pessoas falam, por exemplo, eu nunca vi tal coisa acontecer. Bom, a frase está certa, você nunca viu tal coisa acontecer. Agora, por favor, tenha a dignidade de pressupor que você não representa o mundo, que você não é o sol, né? Seria importante entender isso, né? Então, quando a pessoa fala, eu não percebo isso ou eu não noto isso, reduza a sua percepção pessoal ao tamanho que ela tem, que ela é só uma impressão pessoal, né? E ela pode estar estatisticamente completamente equivocada. Quando você estava falando sobre isso, veja só o que aconteceu num evento alguns anos atrás, que eu me senti profundamente desconfortável. Eu fui convidado a participar de um evento, deduzi que era mais uma palestra, fiz a reunião de alinhamento e tudo mais, me falaram, olha, se você puder abordar o assunto A, B, C, Z e tudo mais. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Ao chegar no evento, Cris, era um evento do Dia da Mulher. E só tinham palestrantes homens. Nossa. Não tem condição. Todos eles. Eu me senti profundamente mal por aquilo. Porque lembraram do meu nome, ok. Não, tudo bem. Já tinha feito outros eventos para aquela organização, ok. Mas pensar que em algum momento tinha um comitê reunido para montar um evento desses e eles chegaram à conclusão que a homenagem do Dia da Mulher, esta era a melhor tomada de decisão, então, por favor, né? Eu não tô aqui dizendo o seguinte, não me contratem, não é isso. Mas não para esse momento. Não tem nexo nenhum. Então, obviamente, quando eu cheguei lá, foi um desses casos. Tinham me sinalizado para falar sobre tecnologia, etc, etc, porque eles julgaram que seria bom
para aquele público de mulheres que elas recebessem naquela noite uma aula sobre tecnologia. O que eu fiz? Eu reduzi isso à menor proporção possível e todo o resto do tempo eu falei sobre assuntos como esse, que eu falei o seguinte, olha, acho que vale a pena aproveitar esse dia aqui para uma série de outras reflexões, né? Então, mas foi muito desconfortável. Não, pode falar, claro. Não, então, só queria te perguntar, porque alguns acham que cá estamos em 2026 e que, enfim, isso não é bem assim, etc, etc. Eu acho que isso é, assim, só para finalizar, eu falei isso já em alguns eventos, eu acho que tem alguns assuntos que eles precisam necessariamente ser tratados até o momento em que eles não serão mais tratados. Mas nós não estamos anos-luz desse momento. Então, até você não chegar no momento que você fala, bom, isso aqui não é mais tema. Né? Eu ia falar exatamente isso. Falta muito. Falta muito. Tomara que algum dia a gente possa falar, isso não é mais tema. A questão do racismo não é mais tema. A questão da mulher não é mais tema. Só que ainda é muito. Então, tomara que algum dia a gente possa chegar lá e falar. Mas, nesse momento, a gente está longe disso. A gente está longe desse tipo de igualdade. E me surpreende muito um Dia da Mulher. Não que você não devesse estar lá, porque você é o cara mais qualificado para falar de tecnologia, inovação, todos os assuntos que você trata. Ótimo. Mas não era pauta. Não, mas não do lado de um monte de gente. Não, até, na minha opinião, se era algo que as mulheres ali sentiam necessidade de saber, ok, tá tudo certo. Mas não dá. É óbvio que no Dia da Mulher, a maior parte, não precisam ser todas, mas a maior parte dos palestrantes tem que ser mulher. Mas era Isso zero. É óbvio. Pois é assustador. Zero. Isso é óbvio, é assustador. Então, é uma coisa que a gente tem que botar luz em cima, porque a gente está muito longe de conseguir igualdade em relação a homens. A gente tá, isso em todas as ditas minorias, que não são, né? Mas em todas as minorias, a gente está muito longe. Eu faço muito treinamento de comunicação, aí quando vem pergunta de diversidade, a saia justa total. Mulher, hoje em dia, eles têm um olhar um pouco melhor. Mas quando você vai para a comunidade LGBT, quando você vai para vários outros não nichos, mas várias outras questões que a gente ainda tem que trabalhar, é impressionante. Por isso que no livro eu tenho mães atípicas, eu tenho mulheres ribeirinhas, eu tenho mulheres amazônidas, muitas mulheres negras, evidentemente. Eu tenho, no livro 2, a gente vai ter uma mulher trans. Então, porque tem que ter essa preocupação, tem que ter esse olhar. Então, se ainda falta muito, vamos lá, vamos pegar para fazer. E algo que, infelizmente, na minha opinião, estava avançando, mas houve um certo retrocesso. Tem que olhar para isso de novo. E é o que eu tento fazer. E eu tento fazer realmente genuinamente. Olha, parabéns e parabéns. Achei que era muito importante, pelo menos, sabe, acho que era muito importante. Que bom, obrigada por ter tocado nesse assunto. Porque as pessoas elas... eu comento, né, que tem uma coisa muito curiosa, as pessoas elas têm um certo recorte sobre qualquer pessoa, né? Então, especialmente para quem tem visibilidade, de repente as pessoas acompanham as suas publicações ou acompanham algumas publicações e elas podem tirar um recorte sobre comunicação. Abre aspas, só isso, né? E, na verdade, tem muito mais, né? Então, acho que é muito interessante também conhecer mais, né? Saber disso. Por isso que fica aqui a recomendação não só para os livros. Eu quero muito ler esse post. Eu acho e te parabenizar por essa iniciativa e por tantas outras. Obrigada. Porque é interessante ver todo esse movimento, ver o quanto que não é uma iniciativa. Se vocês acompanharem algumas... Eu acompanho uma série de outras publicações porque eu tive a sorte de ir conhecendo algumas dessas personagens, né? Não é simplesmente algo que está em volta da Cris. Foi algo que já tomou vida, né? Sim. Então, eu comecei a conhecer... Meu objetivo é exatamente isso. Eu não quero que seja tudo em cima de mim. Tem que ampliar, né? As mulheres têm que fazer também, independentemente de eu estar ali ou não. Você usou a sua visibilidade, você coordenou, você agitou, né? Você provocou, porque eu comecei a conhecer algumas daquelas mulheres, eu comecei a acompanhar, eu falei, puxa, que legal, porque agora ela está fazendo tal evento, está fazendo isso, está falando sobre aquilo, começou a se tornar algo muito maior. Então, parabéns. Obrigada. E com isso, quero mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. O carinho, a gentileza,
A minha expectativa era muito alta e, obviamente, ela foi obliterada, superada. Obrigada. Ela foi... Cris, obrigado de coração. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada mesmo. Obrigado. Pessoal, obrigado. Que bom que vocês estão acompanhando. Seja se você chegou aqui pelos cortes ou pelo episódio completo, compartilhe, recomenda e até a próxima.